Shalom, shalom a todos, mais uma vez, falamos diretamente daqui da Shvachut Shel Chesed, Fio de Bondade, diretamente de Jerusalém, a Yeshiva do grande Rabino Shalom Arush, Baruch Hashem, trazendo para vocês mais palavras de emuná, mais Milim Tovim, mais palavras boas que fortificam o nosso coração e nos aproximam do Ribono Shel Olam, Senhor do Universo, Criador de todo o Universo, Bezrat Hashem. E Baruch Hashem, Toda Rabá Hashem, Toda Rabá Ribono Shel Olam, muito obrigado Hashem pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, pessoas tão especiais que tenho encontrado, que tenho falado, que tenho conversado. Tem sido muito especial toda essa experiência e Bezrat Hashem vamos continuar. Quem quiser fazer parte da nossa equipe da Emuná, está continuando nesse caminho, então estamos todos super bem-vindos e Bezrat Hashem, te agradece toda a nossa equipe que está tornando isso realidade, está conseguindo levar isso até vocês. Isso é o Hashem, muito especial. Agradeço muito a minha esposa, a todos os amigos que estão aqui fazendo com que isso aconteça. E o Baruch Hashem, vamos dar continuidade à nossa leitura, os testes de Emuná. A gente já passou entendendo o que é Emuná, com várias histórias, com vários assuntos. A gente aprendeu também todos os níveis de fé, todos os níveis de Emuná, que não tem, tudo vem de Hashem, que tudo que Hashem faz para o nosso bem. A gente tem que começar também a entender cada coisa que acontece na nossa vida, cada sinais que Hashem nos manda, que nada é à toa. Cada coisa que acontece na nossa vida, mudança de emprego, mudança de trabalho, mudança de casa, tem que se mudar, não sei o que, tudo tem um propósito divino, e a gente tem que estar forte, firme com a Emuná para se manter firme e não vacilar, não deixar cair a nossa fé. Como a gente já falou várias vezes, a Emuná é o que vai nos manter saudáveis espiritualmente, mentalmente e por aí vai. Bezrat Hashem. A gente ainda está nos assuntos de como ter a cura, né? A gente está curado e pegar os conselhos do Rabino Shalom Arush nesse livro, o Gan Emuná. A gente pode estar, quem estiver passando com essa dificuldade de doenças, possa estar saindo disso e deixando de estar doente, e Bezrat Hashem ter a cura completa, tanto espiritual quanto físico também, né? Bezrat Hashem. Então vamos lá, gente. Página 119, todo mundo junto, as mãozinhas dadas, entrando no jardim da Emuná, Baruch Hashem. Vamos lá. O médico que tem Emuná sabe que o quadro do paciente pode mudar de uma hora para outra. É suficiente que a família dê o nome do paciente a um tzadik, e que ele comece a rezar ou que faça um pidyon hanefesh para o paciente. Porém, o paciente pode se sentir melhor e depois de ter uma recaída por descumprir uma promessa ou deixar de ter emuná. Às vezes a pessoa está na pressão lá, passando pela dificuldade, ela faz promessas, faz isso, faz todo o esforço possível, e depois quando a cura começa a vir para ela, ela começa a enfraquejar. Tudo que ela fez foi só para ter a cura. Claro, tá bom, mas ela tem que se manter, saber que Hashem mandou um sinalzinho para ela despertar. Ela vai voltar ao sono, vai voltar a dormir, vai voltar a ficar sonolento e adormecido. Não, tem que manter e continuar firme. Saber que se ela está cumprindo o propósito dela, fazendo coisas boas, e se ela está conectada, então acho que Hashem vai manter a saúde na vida dela, vai manter o sucesso na vida dela. De qualquer modo, o médico deve evitar dar previsões sombrias. Se Hashem decide reanimar o paciente, o médico pode acabar manchando sua reputação. Por outro lado, se o médico estiver correto, o que se ganha se ele assusta o paciente, mesmo que sinceramente? O médico é culpado de Onaat Devarim. Existe uma transgressão da Torá que é Onaat Devarim, que causa sofrimento a outro ser humano. A partir do momento que você causa o sofrimento para qualquer outro ser humano, seja com palavras, seja com pressões, seja com perseguição, isso é uma transgressão absurda da Torá. A gente tem que se cuidar e orar para Hashem para não cair nessa. A verdade pode fazer o paciente sofrer ainda mais com desespero e desesperança. O melhor conselho para os médicos é, portanto, evitar dizer qualquer coisa comprometedora, mesmo se a família do paciente fizer muita pressão. Há várias rotas verbais de saída, como é muito cedo para dizer, ou não temos informações suficientes para fazer o prognóstico exato. Então existem várias saídas, não precisa ir com tudo, meu irmão, e acabar com as esperanças das pessoas. As situações em que médicos forçam sua opinião com relação a um determinado tratamento, remédio ou operação.
Isso também é um erro. Mesmo que o médico esteja convencido de que suas recomendações estão certas, o paciente não deve ser privado de seu livre-arbítrio. E mesmo que o médico queira ajudar o paciente, ele não deve pressioná-lo dramatizando as próprias opiniões. Então tem que tomar cuidado, a pessoa que está nesse posto, nessa responsabilidade, de como ela vai transmitir aquela situação. Às vezes a pessoa é um chefe que tem que passar alguma notícia não tão boa pro trabalhador, ou a mesma coisa. Tem que tomar cuidado de como a gente, dentro de casa mesmo, como não dramatizar, não passar aquela experiência pesada. Se a pessoa tem emuná, ela está tranquila. Tem que sempre manter a tranquilidade. Em suma, somente Hashem decide o destino de cada paciente. A missão do médico é ser um emissário da vontade e previdência divinas, além de rezar para que seja afortunado bastante para ser um agente de cura e não da morte. Portanto, o médico deve dizer ao paciente: farei o melhor que puder, mas saiba que sua saúde não depende de mim. Por isso você deve fazer a sua parte. Fortaleça sua emuná em Hashem. Não importa o que dizem, o resultado dos testes. Há muitas surpresas na medicina. Hashem pode anular qualquer circunstância natural, por mais difícil que ela possa parecer. Rezo para que Hashem me dê o melhor conselho com relação ao seu caso, mas você pode contribuir muito, muito para a sua própria recuperação, por meio da reza, caridade, techuvá e emuná. Espero que se trabalharmos juntos, Hashem lhe conceda uma recuperação rápida e completa. Essa é uma saída e um conselho que o Rabino Shlomo Arush pode dar para quem é médico ou quem estiver um posto alto no que for, de como vai passar aquela situação para os demais. Então tem que ter cuidado e agir com responsabilidade e sempre botando a fé, sempre botando a Hashem em primeiro lugar. O paciente não deve ter medo de médicos e suas previsões, porque tudo depende de Hashem. Uma confiança cega em médicos e na medicina em si é uma forma de idolatria. Muitas pessoas têm medo de ferir sua dependência para com médicos e remédios, como se sua vida dependesse do homem, como sempre em volta dos pescoços, como tivesse algo preso no pescoço. Portanto, devemos temer apenas Hashem e não os médicos e suas advertências. Então, outra vez, vamos tomar cuidado, se fortalecer em emuná, escutar sempre a voz de Hashem, buscar sempre a Kadosh Baruch Hu, com tudo o que for. Agora o Rabino Shlomo Arush vai trazer algumas maneiras que a pessoa pode estar se conectando com Hashem antes ou depois de ter recebido algum laudo ruim, por aí. Os salmos têm um poder enorme, equivalente a uma infusão intravenosa de fé em Hashem. Então, os salmos, os Teilim, o Rebbe Nachman fala que Teilim mesugal letshuvah. Só que ela faz Teilim em salmos e fica recitando salmos, ela se desperta em Teshuvah e está perto de Hashem. Cada versículo da Torá e dos salmos, ela tem um portal espiritual que a pessoa pode entrar naquele portal. A confiança em Hashem contribui muito para a recuperação rápida e completa de um paciente. Há dezenas de histórias sobre pessoas que mereceram recuperações milagrosas por terem recitado os salmos. Então, recitar todo o livro de salmos é muito bom. O melhor amigo de um garotinho ficou muito doente. Parecia que os médicos haviam perdido as esperanças. O garotinho pegou seu livro de salmos e, com uma comovente inocência, recitou os salmos por 1 hora, em nome do seu amigo. Ele fechou o livro, correu para a casa do amigo e perguntou se havia alguma melhora. A mãe de seu amigo, com lágrimas nos olhos, acenou que não com a cabeça. O garotinho correu para casa e recitou os salmos por mais 1 hora. Mais uma vez ele correu para a casa do amigo e perguntou sobre alguma mudança. Novamente a resposta foi não. O garotinho correu de lá para cá durante grande parte da noite, até que os pais do seu amigo lhe disseram que a febre do filho havia baixado e ele dormia em paz. Ou seja, essa historinha que o Rav Shlomo trouxe aqui é verídica. Então, você vê que com os salmos ele tem o poder de trazer a cura rápida. Fora que está trazendo a fé para aquela pessoa que está recitando, ela está também trazendo a cura para o outro. E como está escrito na Gemara muitas vezes também, que a partir do momento que eu rezo pelo próximo, quem é primeiro a ser atendido é aquele que está rezando. Então, você está fazendo o bem através dos salmos, através da reza, fazendo tudo para alguma pessoa que precisa, você é primeiro a ser atendido. Nome dos tzadikim, Shemot tzadikim. Segundo o Rebbe Nachman, recitar os nomes dos tzadikim podem provocar uma mudança na natureza. Então vamos lá, o que é isso? Recitar os nomes dos tzadikim. A pessoa que está lendo aqui, que é leiga, ela vai falar o que é isso. Existe um livro que está em hebraico, não sei se existe em português. Pode ser que se você pesquisar aí na internet, pode ser que vai achar, que se chama Shemot Tzadikim, Nome dos Justos. O Rebbe Nachman escreveu esse livro com a intenção de que, por meio do mérito de cada justo, a pessoa ela pode despertar dentro dela muita mudança na natureza. A pessoa que recita isso. Então o livro começa: Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Moshe,
Aaron, Yosef, David, Shlomo, e vai falando. As matriarcas, Sara, Rivka, Rachel, Leia, Débora, a profeta Débora, fala de Esther, e vai falando todos os homens e mulheres de Tzadikim e Tzadikoniot que estão na história judaica, que todo mundo concorda que são justos e que foram especiais. Então esse é um livro muito importante para a Hassidut Breslev, e a pessoa pode ficar recitando o nome de justo fortalece a fé dela, e o Rabbi Nachman promete que isso pode mudar a natureza. Uma mulher veio me visitar depois que foi detectado um crescimento em seu útero e disse que os médicos estavam exigindo fazer uma operação imediata que a deixaria estéril. Ela seguiu meu conselho e recitou os nomes dos tzadikim. Pouco tempo depois o crescimento desapareceu e a mulher recebeu um atestado de boa saúde. Desde então ela deu luz a mais filhos. Então isso é um caso que o Rabbi Shlomo está trazendo aqui, que uma mulher chegou até ele, recitou o chamou de tzadikim com toda a sua emuná, sem muita lógica, sem Kabbalah. Ela teve fé na palavra do tzadik, do Rebbe Nachman. O Rabbi Shlomo falou para ela fazer isso, ela seguiu o conselho e Baruch Hashem conseguiu a cura, mudou a natureza. Likutei Tefilot. Likutei Tefilot é um dos livros de rezas que foram escritos por Rabbi Natan de Breslev. Rebbe Nachman falou tudo que a gente tem até hoje do Rebbe Nachman, fora o Sefer Amidot, tem alguns livros que ele mesmo escreveu, mas a maioria dos livros que a gente tem até hoje, Breslev, foram escritos de aulas que foram dadas pelo Rabbi Natan. E esse Rabbi Natan de Breslev fez um livro de rezas. Isso, poucos tzadikim fizeram isso. E ele escreveu um livro só de rezas. Ele pegava um ensinamento do Rabbi Natan e transformava isso em uma reza. E ele escreveu esse livro chamado Likutei Tefilot, coletânea de rezas. Então o Rav conta aqui: um homem sofria com graves dores nas costas, ao ponto de não poder erguer nem coisas leves. Ele perguntou a um dos tzadikim da geração o que fazer. O tzadik lhe recomendou recitar todas as rezas para a cura da clássica coleção de orações do Rebbe Natan de Breslev, Likutei Tefilot. Ele seguiu o conselho do tzadik ao pé da letra, e em pouco tempo ele estava completamente curado. Eu, Baruch Hashem, antes de vir para Israel, fazia muito isso. Eu lembro que a minha esposa traduziu pra gente esses rezas do Likutei Tefilot, e eu ficava rezando o tempo todo Likutei Tefilot, só as rezas de ir para a terra de Israel. E Baruch Hashem permitiu de chegar aqui, e é muito bom. Você reza sobre tudo, é bom fazer isso diariamente. Você reza sobre tudo, sobre as festividades, e é algo muito profundo fazer o Likutei Tefilot também. Tudo dará certo no final. Nunca se esqueça de que Hashem é Deus. Qualquer decreto divino pode ser derrubado por meio da reza, techuvá e caridade. Segundo nossos sábios, mesmo que uma espada afiada descanse no pescoço de uma pessoa, ela não pode perder esperanças. Esperança significa reza. A reza mais convincente é a do doente que reza por si mesmo. Então assim, o Rabino trouxe aqui, e a pessoa tem que falar mesmo, tá com corda no pescoço, chegou até amanhã, você não sabe se vai viver. Se você ficar a noite inteira rezando, todos aqueles decretos de morte que estavam sendo sua vida pode sair. Então nunca pode perder esperança, jamais. Enquanto a pessoa está viva, ela pode estar rezando, pode estar fazendo bem, ela pode estar fazendo caridade, tudo que é possível para que a cura chegue até ela. Trata Hashem. Embora fazer o Pidyon HaNefesh e recitar nomes de tzadikim seja importante, nada invoca mais a compaixão divina para um doente do que sua própria reza. Falar com Hashem em suas próprias palavras, a pessoa deve pedir tudo o que precisa, especialmente cura e boa saúde. O rei Davi disse: Eterno Deus meu, a ti clamei e tu me curaste. Assim está escrito no Salmos 30, versículo 3. Um dos meus alunos sofreu um acidente quase fatal, que lhe causou uma fratura exposta na coluna até o rim. O ferimento ficou infeccionado e os médicos perderam as esperanças. Meu aluno estava consciente e sabia da gravidade de sua condição. Não havia procedimento racional para a cura. Até o acidente, meu aluno dedicava alguns minutos ocasionais e reza, nada mais. Então eu lhe pedi que se comprometesse a falar com Hashem 2 horas por dia, e ele aceitou. Então o Rabino aconselhou a ele fazer isso. Duas horas por dia você vai falar com Hashem. Não tem nada que possa te curar. Todos os seus esforços que você está fazendo, nada está dando certo. Faça e durante 2 horas. Toda noite, quando quase todo mundo dormia, ele ia de cadeira de rodas até o terraço do hospital. Por horas ele implorava que Hashem estimulasse um novo crescimento de tecidos em suas costas. Pouco a pouco, para a surpresa dos médicos, o novo tecido começou a crescer até que o ferimento estivesse completamente curado. O Rabbi Noach de Lorvitch costumava dizer que quando os médicos dizem ao paciente que não há cura e o paciente se fortalece com a completa fé em Hashem, todos os portões de salvação e a cura se abrem. Não devemos esperar por médicos ou doenças para nos voltarmos a Hashem. Confiar completamente em Hashem não apenas facilita a cura, como também mantém saudáveis as pessoas
mantém todas as pessoas saudáveis. Então, Baruch Hashem Itbarach, a gente está concluindo esse assunto da saúde, esse teste tão difícil que cada um de nós estamos sujeitos a passar, mas é claro, se a pessoa está conectada, claro, está se alimentando bem, está cuidando da saúde, está evitando de fazer coisas que podem danificar a saúde dela, e ela está rezando, está limpando a alma dela, né, com a itborut, com a reza, então o decreto não cai sobre ela. E se caiu, e se aconteceu, é pro bem dela, para ela se esforçar em rezas, para se esforçar em salmos, para se esforçar em caridade e tudo mais. Então a gente tem que saber que tudo que Hashem faz é para o nosso bem. E Bezrat Hashem, lutar até o final para manter a fé firme e forte e não deixar cair. Assim como o preso, o doente deve utilizar seu tempo livre para fazer uma autoavaliação em busca espiritual. Muitos pacientes ficam deitados sem fazer nada na cama por horas, livres das exigências de uma rotina normalmente atarefada. O doente acamado deve aproveitar seu tempo. Muitas vezes, os desejos materiais de um doente diminuem consideravelmente, o que o capacita a olhar o mundo objetivamente. Quando isso ocorre, a delicada voz da alma pode ser ouvida. Muitas pessoas saudáveis deixam o corpo sufocar a voz da alma. Então a pessoa, às vezes, está lá de cama e ela pode estar com o tempo livre para rezar. E ela não, fica só se deixando aquela situação levar. Não, tem que se esforçar com todas as forças possíveis. E saber que a Hashem pode dar toda a cura, completa. E às vezes quem está saudável não utiliza o tempo livre para fazer o bem. Às vezes que a pessoa não é tão inteligente, é burrinha, e tem que esperar receber coisas, pancadas na vida para ela poder despertar. Quem está acompanhando aí não está nessa, está acordando, está despertando, está vivendo a emuná e continue firme e forte. Como é trágico quando os entes queridos conseguem uma televisão para um doente. Em vez de usar o tempo disponível para o tipo de busca espiritual que leva à cura, ele desperdiça o tempo com bobagem. A Hashem tem uma enorme satisfação quando a pessoa passa no teste de fé que acompanha a tribulação. Reforçar a fé é uma ótima maneira de garantir boa saúde e uma completa recuperação do corpo, da mente e da alma. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que estar ligados, tá? Tem que estar sempre reforçando a fé, o tempo inteiro. E o que é a fé? Como a gente já falou várias vezes, a fé é a reza, é a maneira que eu enxergo a vida, é a maneira que eu enxergo as coisas que estão acontecendo à minha volta, é a maneira que eu me lido com as pessoas. Se eu lido sempre enxergando que a Hashem tá ali, presente, é Ele que está fazendo que tudo aconteça, então tudo a gente passa sem ansiedade, sem preocupação, sempre confiando. O Rabbi Nachman de Breslov escreveu no Likutei Moharan que a alma e a emuná são um único aspecto. Consequentemente, a saúde emocional está diretamente relacionada ao nível de emuná da pessoa. Podemos concluir, portanto, que os distúrbios emocionais resultam na falta de emuná. Fraqueza emocional é resultado da fraqueza da emuná. Essa é uma regra geral para todas as doenças mentais. A pessoa está com uma doença mental, depressão, autoperseguição, pânico, esquizofrenia, não sei. Tudo isso é porque a alma dela está sobrecarregada de erros e ela tem que se fortalecer em Hashem, como o Rabbi Nachman falou, que a alma e a emuná são os mesmos aspectos. Então, conforme a gente tinha falado, Bezrat Hashem, vamos abrir aqui no capítulo 173 do Likutei Moharan, que fala sobre isso, e vamos enxergar juntos qual é o conselho do Rabbi Nachman de Breslov, Bezrat Hashem, que assim a gente pode estar entendendo melhor o que o Rabbi Shalom nos trouxe aqui. Bezrat Hashem, 173. A Nefesh e a Emuná é Bichnat Achat. A Nefesh e a Emuná são a mesma coisa. Existe um mundo da Emuná, onde que a pessoa pode conseguir isso através dos pensamentos. E a Emuná, e a Emuná real que ela está vivendo através dos testes do dia a dia que a Hashem manda para ela. Que essa é a raiz da Emuná. São os testes que ela vai passando é a raiz da Emuná. As provas que ela passa é ali que ela vive a Emuná de verdade. E essa é a profundidade da emuná, que se encontra no corpo da pessoa. Então a pessoa tem que estar sempre buscando ver e enxergar todos os testes que estão no dia a dia dela. E através da palavra que ela consegue falar com o tzadik,
e a palavra que ela escuta do tzadik faz com que a nefesh dela se cura e ela consegue enxergar melhor os testes da vida dela. Então esse que o Rebbe Nachman traz, Bezrat Hashem, são conceitos muito profundos, a gente tem que estar aplicando da melhor maneira possível. Então o Rav Shalom Arush fala, vamos esclarecer melhor. Não estou me referindo a doenças mentais de nascença, como autismo, síndrome de Down e por aí vai. Estas são resultados de considerações divinas e de reencarnações. Então, você vê uma pessoa autista, ou uma pessoa que tem uma criancinha sem culpa de nada, como é que ela nasce com algum tipo de algo anormal. Então é porque é uma alma super elevada que veio disposta a passar por aquilo e passar pelo mundo com aquela disposição. E são coisas que não somos capazes de entender. Porém, quando uma pessoa nasce saudável, mas depois sucumbe ao medo, e ansiedade, depressão e até mesmo esquizofrenia, ou qualquer outra dificuldade mental ou emocional, a raiz do problema é uma emuná maculada. Mas aqui está a boa notícia. Se uma pessoa emocionalmente perturbada aprende sobre emuná e reza para ter emuná, ela consegue superar seu problema. Quanto mais a pessoa corrige e fortalece a emuná dela, mais terá saúde mental e emocional. Então, a pessoa está passando com esses problemas, o que ela tem que fazer? Diariamente, buscar mais estudos de emuná, buscar ler o livro de emuná e voltar, buscar ter fé, buscar estudar toda a Torá, buscar a saber quais são os conselhos dos sábios na vida e começar a viver isso e reza. A gente não consegue, como eu já falei várias vezes, a gente não tem força de fazer nada sozinhos. A pessoa que ela fala que sozinha ela consegue acordar de manhã, fazer a reza, estudar a Torá horas e horas, ela é uma pessoa orgulhosa, ela tem um valo gavá. Agora, a partir do momento que a pessoa ela é humilde e ela aceita que tudo que ela consegue fazer é porque a Hashem dá força. E como é que a Hashem consegue continuar dando força para ela fazer e viver essa vida de elevação espiritual? Quando ela reza, ela faz recipiente. Cada palavra que ela faz é um recipiente para receber. Cada palavra que a gente faz, Hashem, eu preciso disso, preciso daquilo, me dê força para rezar, preciso de força para acordar, me dê força para acordar cedo, me ajuda a acordar cedo, me ajuda a fazer Tikkun Hatzot, me ajuda a fazer Tikkun Aklal todo dia, me ajuda a fazer Tikkun todo dia. Ela tem que estar rezando por isso. Não estou conseguindo fazer Tikkun, Rabino, é muito difícil para mim, não consigo ficar uma hora falando com a Hashem. Então reza para fazer Tikkun. Como assim? É isso mesmo. Todo momento oportuno você vai parar e vai falar, Hashem, me ajuda a fazer Tikkun, me ajuda a ter força para fazer Tikkun. E Hashem vai dar. Você está criando recipientes para receber aquela força divina. Todos, até mesmo quem é considerado normal, entre parênteses, sofrem com problemas emocionais. Além de medo, ansiedade e depressão, sofrem de um tédio, falta de satisfação, raiva, preocupação, nervosismo, oscilações de humor, só para citar alguns. A emuná cura todos esses problemas. A pessoa está demasiada, está com tédio demais, está muito tédio, não está satisfeita com o que ela tem, não tá com muita raiva, tá preocupada e nervosa, então ela tem que saber que ela só tá precisando de emuná. Parece engraçado, mas só falta pra ela emuná. Tem fé que a Hashem tá no controle, tem fé que a Hashem tá contigo. E pra que ter raiva? Pra que ter remorso e rancor? Pra quê? Pra quê? Vai te levar em alguma coisa? Vai só te autodestruir. Então é isso. Bezrat Hashem, vamos estar fortificando de emuná agora um pouquinho no livro Diga Obrigado, Veja Milagres. Esse livro é um livro especial que o Rabino Shalom Arush escreveu. E as pessoas têm que estar sabendo que a Hashem está em tudo no controle. E um dos pontos que a gente pode aprender na saúde, se a pessoa foi presa injustamente, se acontecendo dificuldades financeiras na vida dela, qualquer mudança que não é fora do normal, a Hashem está ali. E a Hashem está fazendo para o seu bem. Se você encara aquilo que é pro seu bem e com positividade, você vai ver que o sucesso vai chegar até você. Não tem que ficar se preocupando. Então vamos abrir na história, no capítulo 26 do livro Jardim dos Milagres, na página 80. A história é a seguinte, vamos ler com calma, que essa história é bomba. Um comerciante tinha uma loja lucrativa no Shuk Mahane Yehuda em Jerusalém. Quem conhece o Shuk Mahane Yehuda é um das feiras mais importantes, mais históricas de Jerusalém. Lá milhões de pessoas passam lá diariamente. Então ele tinha uma loja lá muito lucrativa. O aluguel era extremamente alto, mas também os lucros e o movimento assim, o investimento valia a pena. Hashem resolveu fazer um favor a esse comerciante. Certo dia, um concorrente abriu uma loja semelhante à dele, do outro lado da rua, exatamente à frente à sua.
Os lucros do comerciante caíram mais e mais. Enquanto isso, o aluguel continuava o mesmo. Finalmente, ele chegou a um ponto de que suas despesas eram maiores do que suas vendas. E se ele continuasse a cair, ele perderia tudo. Então ele entrou num sistema assim, mano, o que eu vou fazer da minha vida? Né? O que ele falou? Abriu um concorrente na mesma rua e tal, e começou a tirar, ele começou a ter prejuízos. O que ele faz numa situação dessa? Pessoa sem imunar, o que ela faz? Vamos ver. O comerciante foi o Rabino Benayahu Shmueli Shirita e contou a ele sobre o seu dilema. Ele disse ao Rabino o quão furioso ele estava, já que o concorrente estava roubando sua renda. Ele disse que se não tivesse se tornado um judeu observante, ele teria assassinado o concorrente. Olha o extremo que esse comerciante chegou. Ele falou, eu vou ter que matar esse cara, que eu não posso mais. No entanto, se cometesse esse crime, o comerciante provaria que ainda não tinha aprendido o que é um judaísmo observante. De qualquer maneira, o Rabino disse a ele, o que aconteceu com você? Não é o concorrente do outro lado da rua, é Hashem. Ele faz tudo para o melhor. Então o Rabino, com emuná, deu conselho para ele, o tzadik deu conselho para ele, melhor, olha só, não é Hashem que está ali. É Hashem que está ali. Não é um concorrente, não é nada disso. Hashem que é o melhor para você. Enxerga isso dessa maneira. O comerciante tinha dificuldade de aceitar o comentário do Rabino e disse, com irritação, não é Hashem, é meu concorrente. No entanto, ele caiu em si e lembrou de que ele estava falando com um dos rabinos e cabalistas mais importantes de Israel e que possui mais do que uma ligeira ideia sobre Muná e os caminhos de Hashem. Então, o que eu devo fazer, Rabino? Ele perguntou. Eu estava falando com qualquer Rabino. Com um Rabino super elevado. Qual é o conselho? O Rabino Shmuel respondeu, tudo é para o melhor. Feche sua loja, reabra num novo local, onde o aluguel seja mais barato. Talvez você não lucre tanto quanto antes, mas pelo menos você não terá rendimento. Aceite esse decreto com amor. Aceita esse decreto com amor, muda. Não estou te prometendo nada. Aceita isso e vai. O comerciante, desapontado e frustrado, deixou o Rabino. Ele não tinha escolha, a não ser ouvir o conselho do Rabino. Algumas semanas depois, ele reabriu sua loja na Mea Shearim, aqui perto, onde é que está nossa Yeshiva Ruth Rez. Abriu aqui no Mea Shearim. No apartamento que ficava em cima da loja, vivia uma viúva idosa, que era sozinha, sem filhos ou parentes. O comerciante teve piedade dela e começou a trazer comida de graça. Ao mesmo tempo, ele também começou a ajudá-la financeiramente, pagando suas contas e agindo como um filho para ela. Ele via assim, falava, senhora, coitada ali, vou dar ajudada com comida, vou dar uma ajuda de custo às vezes e tal. Foi fazendo o reset, foi fazendo o bem. Um dia a senhora idosa pediu ao comerciante que lhe dedicasse 1 hora de seu tempo do dia para ela. Exausto, depois de um dia de trabalho, ele gostaria de recusar a fazer isso, mas ele não fez. Ela começou a contar a história de sua vida para ele. Ela falou, tá bom, vamos lá. Ela começou a contar a história da vida para ele. Ela se contorceu em sua cadeira e olhou para o relógio. Ele se contorceu e ficou, poxa, que hora vai terminar isso? Tu tá escutando a senhora contar a história da vida dela? A mulher disse, para de olhar o relógio. Tenha só um pouco mais de paciência. Você já me deu tanto, eu só lhe peço mais 1 hora. Então ela chegou ao ponto e falou, seu tio rico havia morrido e deixou para ela uma herança de $5 milhões. Ela não tinha herdeiros. Assim como ele havia ajudado por tantos anos, ela estava deixando tudo para ele em seu testamento. Ela só pediu um favor, que ele comprasse uma sala em uma yeshiva onde estudantes de Torá iriam estudar em sua memória constantemente. Essa história foi revelada quando o comerciante voltou ao Rabino Shmuel e contou a ele que queria comprar uma sala da yeshiva do Rabino e dedicá-la à mulher que já havia morrido. Rabino Shmuel perguntou, você não é o comerciante que reclamou sobre a perda da sua renda? Foi então que o comerciante contou toda a sua história. Rabino disse a ele, eu disse que tudo que Hashem faz para o melhor, o Todo-Poderoso viu que uma grande quantia de dinheiro estava esperando por você e ele virou sua vida de cabeça para baixo. Assim você não somente recebeu, mas fortaleceu sua emuná, ainda fez caridade pelo caminho. O que você pensou no início, que fosse uma tragédia, se tornou a melhor coisa que já aconteceu para você. E este é só um outro exemplo de como Hashem faz tudo para o melhor. Durante um teste de emuná, as coisas parecem ser terríveis. Isso porque nós devemos deixar a lógica de lado e simplesmente agradecer a Hashem, pois o que quer que esteja acontecendo é certamente para o bem. Sabendo disso, nós podemos estar alegres todo o tempo, não importa o que aconteça. Uma pessoa deve confiar em Hashem, anular sua vontade diante da vontade dele, aceitar com amor o que quer que Hashem faça, agradecê-lo sempre e se sua situação parece boa ou não,
os céus proíbam. Então, gente, que história. Essa história aqui é de arrepiar. Toda vez que eu leio, eu fico arrepiado. Porque o Baruch Hashem, a pessoa ela olha a situação da vida dela de cabeça para baixo, entrou uma falência, fechou aqui, fechou ali, vai ter que se mudar, vai ter que fazer aquilo. Às vezes é doença, às vezes foi preso injustamente. Não sabemos. Mas deixa a lógica de lado. Deixa a sua mente, que às vezes está perturbada pela situação, de lado. E usa a emuná. Qual é a emuná? Nem todo mundo tem acesso aos rabinos e fazer perguntas e tal, mas você está escutando isso como amigo, estou compartilhando como amigo. Escuta isso. Tudo que a Hashem faz é para o teu bem. Aceite a situação e aquela situação que parece ser ruim para o bem. Se você aceita isso para o bem, está escrito em uma frase bem hebreia que a gente fala o tempo todo. A emuná meshane et emuná. A fé, ela muda a fotografia, ela muda a paisagem. No momento que você tem fé correta, positiva, otimista, então aquilo vai ser mudado para o bem. Fazendo coisas certas, fazendo reset, fazendo tudo, as coisas vão sempre ser para o melhor. Não entendo nada. E aquela musiquinha do Rabino Shalarush. Lo mevin klum, rak mami shakol etová. Não entendo nada, eu não sei de nada, eu só entendo que tudo que a Hashem faz é para o meu bem, eu só entendo que a Hashem faz é para o meu melhor. E assim vou seguir minha vida, vou levar minha vida. As coisas estão acontecendo, tudo para o bem, estão acontecendo de acordo com a maneira que eu enxergo que é o melhor. Vai acontecer, vai continuar sendo assim. Então, Bezrat Hashem, agradecemos a Kadosh Baruch Hu por mais uma oportunidade de estarmos juntos, fortificando com mais o emuná, e fiquem ligados na próxima aula que a gente tem mais novidades aqui, hein? Bezrat Hashem, obrigado a todo mundo que está compartilhando, acompanhando. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Leitraot, Toda Rabá. Shalom, shalom.